Olá, amigo. Quem vos fala é Marcone, do Ministério Casa de Deus. Como você sabe, o nosso ministério é voltado ao evangelismo e à oração e ao estudo da palavra. Nos últimos 2 vídeos, eu, pela graça de Deus, estou me dedicando mais em falar sobre seitas e heresia. Falei um pouco mais sobre a seita do Testemunho de Jeová, as mentiras que ele vem lançando ao longo dos anos sobre a pessoa de Jesus Cristo e a deturbação dos textos bíblicos que ele vem fazendo. Vou continuar falando, esse vídeo vai falar sobre esse mesmo assunto. Será que Jesus é Deus ou não? Será que a Bíblia mostra evidências claras que Jesus é Deus? Hoje a gente vai usar 2 textos, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, e Gênesis, capítulo 1, verso 1. Se você conhecer essas passagens, você vai entender fácil, de forma rápida, que Jesus é Deus. Porque essa denominação religiosa aí, ela tem deturbado a mente de milhões de pessoas, a ponto que elas ficam em dúvida se Jesus é Deus ou não. Mas se você gostou dos nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, dê um gostei para que esse vídeo possa chegar mais longe e nos ajudar a evangelizar. E oremos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, o Senhor tem sido maravilhoso, misericordioso comigo, a minha família. Abençoa os meus ouvintes, telespectadores. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa o irmão, abençoa aquele que está fraco na fé, aquela pessoa que está desviada. Abençoa o que está afastado, Senhor. O Senhor é Deus poderoso, sabe de todas as coisas. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós conhecemos 2 passagens na Bíblia, que é o Evangelho de João e Gênesis, essa questão já está sacramentada, se Jesus é Deus ou não. O que é que esse integrante dessa religião faz? Pelo fato de Jesus, em alguns momentos, não querer ser adorado ou conduzir a adoração a Deus, eles usam isso como pretexto em dizer que Jesus não é Deus. Há momentos que as pessoas falaram: bom mestre. Aí Jesus diz assim: por que me chama bom mestre? Bom só é Deus. Aí há momentos que Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Isso já é outro assunto, porque Jesus não estava ali para ser servido, Jesus estava para servir a Deus. E ele conduzia a adoração que as pessoas, ou muitos faziam de forma errada e outros faziam de forma proposital, a Deus. Ele conduzia isso. E aí os testemunhos de Jeová, essas pessoas, usam essas passagens para afirmar que Jesus não é Deus. Mas também, ao mesmo tempo, o próprio Jesus aceitou ser adorado. O próprio Jesus falou abertamente que era Deus. Então essas questões, não é por essa questão que Jesus não quis, em algumas oportunidades, ser adorado, que não faz ele de divino. O próprio texto aqui de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é que eu entendo? Quem criou todo o planeta Terra, quem criou todas as coisas, foi Jesus Cristo. Isso aqui o próprio texto nos fala. E se você ler as passagens bíblicas, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que Jesus é o criador de todas as coisas. Ele reafirma isso novamente. Então, se Jesus criou todas as coisas, Jesus tem alguma natureza divina. Agora, se a gente for no Gênesis, capítulo 1, se a gente conhecer a narrativa do Gênesis, aqui vai sacramentar definitivamente a certeza que Jesus é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou? Deus. Então, se Deus criou o céu e a terra, se foi Jesus que é o Criador, se em João fala que foi Jesus que criou todas as coisas, a Bíblia chama ele de Deus, Senhor. Essas pessoas também, alguns testemunhos de Jeová, podem dizer: a palavra que está aí traduzida é Elohim. Pode ser traduzida para senhores, pessoas de autoridade, pessoas que reis, pode ser traduzida para anjo.
pode ser traduzida para Deus. Então isso não quer dizer, eles podem usar muito bem o pretexto, isso não quer dizer que Jesus seja Deus. Porque essa palavra Elohim, que é senhores, é traduzida como Deus. Tudo bem, eles têm até uma certa razão. Mas pela forma narrativa que diz que Deus criou do nada as coisas, aí esse Deus aqui do Gênesis, que dá ordem ao nada, e o nada traz a ele a existência das coisas que ele quer, aí aqui é Deus. Aqui é Deus. Porque nenhum ser da criação, nenhum anjo consegue fazer nada, consegue criar nada, fazer nada, nenhuma ação, da onde não existe nada. Todos os seres da criação, o ser humano, os anjos, ele só consegue criar algo a partir de uma coisa que já existe. Nenhum ser humano consegue criar nada da onde não existe nada. Nenhum ser humano. Nenhum anjo, por mais poderoso que ele seja, ele consegue fazer alguma coisa da onde não existe nada. Ele só consegue criar a partir de algo que existe. Nenhum demônio faz alguma coisa da onde não existe nada. Ele só consegue criar a partir de algo que existe. Mas esse Deus daqui, que diz do livro do Gênesis, que é o Criador da Terra, ele cria as coisas do nada. No verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus estava falando para o nada, haja luz, e o nada trazia luz para Deus. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre o dia e as trevas. Então, toda a narrativa do Gênesis, o Deus que está registrado aqui, que é Jesus, ele dava a ordem do nada, e o nada fazia as coisas para ele. E ele fez esse mesmo processo de criação lá no céu. Ele criou todas as milícias celestiais do nada. Ele dava a ordem e o nada fazia para ele. Ele dizia como queria as coisas e o nada, do nada, que coisa que ser humano nenhum consegue explicar, trazia tudo pronto para ele. Então, só quem pode fazer as coisas do nada, da onde não existe condições, da onde não existe matéria-prima, da onde não existe nenhuma possibilidade, apenas Deus. Se eu ligar os dois textos, Gênesis 1 com João capítulo 1, verso 2 e 3, só se Jesus criou o céu e a terra, se Jesus criou a terra e ele criou do nada, Jesus tem uma natureza divina. Agora, o fato de Jesus em alguns momentos não querer ser adorado, aí isso aí já são outros 500, porque Jesus estava ali para que as pessoas adorassem a Deus, para que reconhecessem a Deus. E até porque, para Jesus fazer a missão que ele fez, o seu ministério terreno, morrer pelo ser humano, assumir a culpa do pecado da humanidade, se ele não fosse Deus, se ele não tivesse a natureza divina, ele não aguentaria, meu amigo. Se fosse um homem tremia na base. Se fosse um anjo se rebelaria e pecava, porque os anjos também pecam. Muitas pessoas não se atentam a esse detalhe. A única pessoa que podia ir era uma pessoa que não podia pecar, e essa pessoa apenas era Jesus. Jesus foi escolhido para essa missão porque ele era a única pessoa que não podia pecar. Só existia Deus Pai, Deus Filho naquele momento e o Espírito Santo. Então Jesus foi escolhido, aceitou essa missão, porque ele era a única pessoa que não podia pecar, porque só Deus pode fazer a redenção da sua criação. Então, muitas pessoas dessa religião, Testemunha de Jeová, a instituição em si, elas omitem essa informação. Se você é dessa religião, meu amigo, se você já foi, se você está estudando para entrar nessa religião, verifique esses dois textos na Bíblia original, em qualquer outra Bíblia, porque a Bíblia dele é adulterada, principalmente no livro de João. Eles botam a palavra um entre aspas, porque para dizer que Jesus é um Deus menor. Eles fazem uma hierarquia entre o Deus maior e o Deus menor. E toda palavra que está na Bíblia, entre aspas, isso significa que ela não existe no texto original. Então, se o livro de Gênesis está dizendo a verdade, que Deus criou tudo pelo poder da palavra, e o Evangelho de João está dizendo que Jesus é o Criador,
Então, se Jesus criou tudo pelo poder da palavra, tudo do nada, como a Bíblia relata, aqui está sacramentado de uma vez por toda que ele tem uma natureza divina, que ele tem a mesma natureza, a mesma capacidade de Deus Pai, e ele também é Deus. Ele é tão divino que Deus deu o direito dele sentar, Deus deu o direito dele sentar-se no seu lado, um trono no céu. E que nenhum ser da criação tem esse merecimento. Que nenhum ser, por mais importante que seja, nenhum anjo, nenhum ser humano, por mais usado que fosse Deus, tem esse direito de sentar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então, que essa explicação rápida possa lhe ajudar, que você esteja vendo esse vídeo, que o Espírito Santo leve essa pregação aos quatro cantos da terra e que você ore e pregue também o Evangelho para combater contra esse